Boa noite a todos. Vamos com mais uma palavra de Deus aqui, no livro de Isaías, capítulo 53, de versículo 2 em diante. Versículo 2 em diante. 53 de Isaías, 2 em diante, diz a palavra de Deus, diz assim, vamos ler o texto sagrado que é a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, né? Porém, de dores e experimentado nos trabalhos. Aqui, irmãos, está falando de Jesus Cristo, amém? Está falando que ele foi desprezado, o mais indigno, né? Experimentado no trabalho, né? Foi filho, seu pai José, né? Nasceu de Maria. Então, diz a palavra de Deus no texto sagrado que o pai dele era carpinteiro. Então, ele foi experimentado no trabalho, trabalhava com o pai dele, né? E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos deles caso algum, né? Então, não se sentia, né? Ele não tinha uma formosura tão bonita, como diz a palavra de Deus, né? Mas, verdadeiramente, aqui no 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? Nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o sepultamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, né? Pelos nossos pecados. Transgressões quer dizer pecados, né? E moído pelas nossas iniquidades, né? Pelos pecados. E o castigo que nos traz a paz. Então ele foi castigado, sofreu para nos dar paz, para nos dar vida, para nos dar luz, para nos dar vida eterna, para aquele que crê, aquele que aceita seu sangue. Bem? Aleluia. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ao 6. Todos nós andamos desgarrado, né? A palavra de Deus está falando que ele estava andando desgarrado, né? Porque o sangue de bode não era suficiente, né? Deus perdoava o pecado e voltava a pecar de novo, né? Então, tinha que se derramar o sangue de bode, de touro, de animais, né? Para que Deus perdoasse o pecado daquele povo, no Velho Testamento ali. E não tinha como, irmão. A palavra de Deus diz que tinha que ter uma pessoa para derramar seu sangue. Tinha que ter uma ovelha, né? Um bode, um carneiro, né? Um cordeiro, né? Para que aquele sangue seja derramado, para que Deus pudesse perdoar os pecados, amém? Então, para poder pagar isso aí, tinha que pagar com sangue, amém? E ele pagou com o sangue, o próprio sangue dele. Uma pessoa sem mancha, sem mácula, uma pessoa sem pecado, né? Que não tinha formosura, como diz a palavra de Deus aqui no livro de Isaías. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, ao 6, né? Cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todo mundo, ele morreu por todo mundo, por todo ser humano. Ele foi oprimido, não abriu a sua boca, como um cordeiro, foi levado ao matadouro para ser morto, né? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, né? Não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Uma pergunta aqui, né? Quem contará o tempo da sua vida, irmão? Porque Deus é eterno, amém? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi levado e atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca, só falou as coisas de Deus, só falou as coisas agradáveis a Deus, que louva a Deus, né? Ele não pecou, meu, nem na sua palavra. Ele usou a própria palavra de Deus, que é a Escritura, para repreender Satanás, viu?
Jesus não pecou. É o Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Deu sua vida por nós, num lugar nosso, irmão, né? No lugar nosso. Todavia ao Senhor agradou, ao 10. Moelho fazendo enfermar, né? Enfermo, doente, com dores, sangrando. A sua alma se puser por expiação do pecado, né? O bode expiatório. Ele é o cordeiro expiatório, né? Da expiação do pecado. Verá a sua posteridade. Prolongará os dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A 11. O trabalho da sua alma ele verá, né? O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, né? Como ficou satisfeito, né, irmão? O trabalho que ele fez. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo justificará a muitos, né? Que o justo que é Jesus justificou a muitos, né? Que somos nós todos pecadores, amém? Foi justificado perante Deus, porque a iniquidade deles levará sobre si, o pecado dele levou sobre si, amém? Pelo que lhe darei a parte de muitos. Então ele está falando aqui, ele prometeu uma promessa que vai ter o pagamento para aquelas pessoas que aceitar Jesus e crer nele e andar em obediência da sua palavra. A sua parte ele vai pagar, diz aqui, muitos, né? E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores. Então, o que é transgressores? Pecadores. Ele foi contado com eles, porque tinha um bandido do lado direito e do lado esquerdo, né? Então foi contado com os transgressores ali. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Amém? Quem intercede pelos transgressores, pelos pecadores lá no céu? Jesus. Amém? O que deu a vida por nós. Então, amado irmão, fique com essa palavra de Deus, espero que você possa entender, né? Que é necessário, pelo nosso pecado, pela nossa desobediência a Deus, é necessário derramamento de sangue, derramamento de sangue. Então, você ia dar seu sangue? Então, naquela época, eles davam pombo, né? Cordeiro, os animais da época, né? Eles caçavam os melhores animais ali e sacrificavam para Deus perdoar o pecado daquele povo, mas voltar a pegar novo. Então, foi necessário, como diz aqui, um cordeiro imaculado sem mácula, né? Sem pecado. Não pecou, Jesus não pecou, é perfeito. Ele se ofereceu, deu sua vida por nós, quando tanto nos amou, irmão, né? E muitas pessoas não conseguem reconhecer isso, né? Essa noite eu trago essa palavra para que você possa entender, reconhecer Jesus como seu Deus, amém? Entregar suas vidas por Ele. Porque, irmãos, só assim, né, vai ser enxertado naquela videira verdadeira, né? Vai ser enxertado na planta viva, na água viva, no pão da vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você passar por esse caminho, você está salvo, amém? Irmãos, fica nessa palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe, possa abençoar de cada dia mais, você e sua família, em nome de Jesus. Boa noite a todos.